Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Bruno Errara e nós vamos ter um bate-papo sobre bem-estar e como a mistura de várias técnicas e vários fundamentos ajudam na busca por uma vida mais leve e mais tranquila. Bruno, apresenta um pouco sobre o seu trabalho, sobre a mistura diferente que você proporciona unindo a fisioterapia, a massagem com esse mundo místico e esotérico para quem não te conhece. Certo. Então, primeiramente vou me apresentar. Eu me chamo Bruno e, na verdade, quando você for procurar, você vai achar nosso Instagram por Terapêutica Yugen, né? Terapêutica normal, Yugen com dois U's. Yuugen. E não sou só eu, né, nessa terapêutica. Sou eu e o Luca, que é fisioterapeuta. E a ideia, na verdade, veio de uma forma meio inusitada. Parece que as coisas foram levando a gente para esse momento. Porque teve uma conhecida nossa que ela teve um problema nas costas e a gente começou a tratar e a gente percebeu que as técnicas no qual o Lucas sabia, né, as técnicas de fisioterapia e de massoterapia, porque ele também é massoterapeuta, eles se juntavam muito bem com as ideias que eu tinha com relação às terapias, as terapias asiáticas, né, porque não só através da terapia chinesa, mas também eu trabalho com a terapia tailandesa, né, com a Thai Massage e enfim. E a gente foi vendo que juntando esses dois a gente tinha uma melhora mais rápida, a gente tinha um ganho e a partir daí nasceu aí essa ideia da terapêutica Yugen, né, onde que a gente tenta trazer essa união de terapias para conseguir implementar o bem-estar, né? Tanto físico, quanto mental, quanto energético. Show isso, essa mistura, né? A gente percebe que através do problema de uma pessoa a gente consegue unir os conhecimentos de diversas áreas. Como essa parte de tratamento se mistura com a parte energética e oracular? Onde que há essa fusão das terapias? Certo, é bem complexo, né? Porque eu acredito que, na verdade, toda manifestação que a gente tem de alguma dor física, né? Ela passou por uma dor emocional e passou por uma dor energética. Então, além disso também, né, eu dou vários cursos com relação a terapias e eu gosto bastante da ideia de pensar, né, que a gente tem uma união de quatro corpos. A gente tem um corpo energético, a gente tem um corpo emocional, um corpo mental e aí um corpo físico. Então, na verdade, o que se abre, né, no corpo físico, a desequilíbrio que a gente tem dentro do corpo físico, seja através de uma dor, seja através de uma alergia ou de qualquer coisa que traga o desequilíbrio físico, ele passou por todas essas camadas antes de chegar no físico. Então, é essa a ideia da terapêutica. A gente consegue tratar as quatro camadas dentro de um único tratamento, dentro de uma única terapia não, mas dentro de um único protocolo, vamos dizer assim, porque aí a gente consegue cortar lá aquela emanação energética, né, dentro da áurea que está já meio desequilibrada e a partir daí a gente vai conseguindo tratar cada nível até chegar no físico, porque o físico, querendo ou não, é onde mais demora, né? Porque a dor física ela não começa hoje, assim, já de uma vez, né? Ela vai dando alguns indícios e a partir daí que se abre uma dor aguda, aí depois de um tempo não tratado vira uma dor crônica, né? Então, vem mais ou menos dessa ideia. Então, o processo do corpo físico é apenas um reflexo que pode ser que tenha se originado nesses outros corpos e vocês, através dessa combinação, tentam chegar na origem dessa possível causa.
A ideia, né, que a gente tem é dentro de um aporte terapêutico de uma forma assim, né? A gente tem inicialmente a queixa, né? Então, o cliente chega para a gente com alguma queixa, seja ela de qual desinência, né? Ah, eu tô tendo uma dor no corpo mesmo, né? Eu tô tendo uma dor no joelho, eu tô tendo uma dor nas costas, ou a pessoa chega falando sobre, eu tô meio estranho, não sei direito o que tá acontecendo, mas eu sei que emocionalmente eu não tô muito bem, uma pessoa que tá num processo complexo, então a gente, na verdade, a primeira técnica que a gente vai utilizar é através da queixa da pessoa que chegou até a gente. Mas até aí a gente vai ter o aporte de outras coisas também, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela chega com uma dor física, muitas vezes não adianta a gente começar a tratar lá no nível energético, porque vai sair, com certeza a dor vai sumir, vai se diluindo, só que ele vai demorar um tempo muito maior. Então a gente prefere já começar a trabalhar naquela queixa principal, onde o cliente trouxe para a gente, e a partir daí a gente vai mexendo em outras coisas. É legal que é um processo, né? E as pessoas que procuram isso, elas já têm um conhecimento, elas têm uma percepção dessa vida energética, ou elas vão lá e acabam descobrindo esse mundo? Eu percebo que muita gente, né, como a gente pende mais para o lado da fisioterapia e da massoterapia, né, então muitas pessoas chegam lá com queixas físicas. Então elas não têm talvez a consciência de entender que às vezes aquela dor física ela vem de outros lugares. Então muitas vezes a pessoa ela vai lá com uma dor em alguma coisa assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto de uma anamnese bem feita, então eu não pergunto se a pessoa tem dor no físico, eu não pergunto só sobre o físico, eu pergunto sobre várias outras questões, né? E a partir daí, aí você chega lá para a pessoa e no final, né, da sessão, no final do atendimento, você chega para a pessoa e fala assim, nossa, aconteceu tal coisa, né, com você em determinado espaço de tempo, a pessoa, nossa, eu lembro que eu fiquei assim, ou aconteceu isso, né, e ela vai tomando consciência a partir do tratamento. Aí, quando a pessoa ela toma consciência daquilo e ela entende que uma coisa reflete na outra, porque ela não havia necessariamente me contado aquilo. Ela começa a perceber que realmente as coisas elas são uma interligadas na outra. Aí, a partir daí, a terapia fica mais fácil, porque a pessoa ela fica aberta a receber outros estímulos e ela fica aberta a entender e conseguir também se cuidar de outras formas, né? Então, na verdade, começa muitas vezes pelo físico mesmo. Legal que a pessoa ela acaba indo pelo que ela está sentindo e acaba entrando de outras formas, né? Entendendo que a vida não é somente aquilo que ela está sentindo de dor, mas existe um começo, né? Uma origem para tudo isso. Isso, exatamente. É legal esse processo de descobrimento, né? E levar essa vida com esse lado mais energético e ao mesmo tempo trabalhar com uma terapia física. Como que você percebe que as pessoas lidam com essa carga energética quando descobrem? Elas se espantam, elas têm um certo receio. Você tem ferramentas para mostrar isso de uma forma mais leve para a pessoa, para que ela não se assuste nesse primeiro contato? Eu vou falar que normalmente uma pessoa que chega pra gente, que ela tem consciência única e exclusivamente do corpo físico, dificilmente ela é uma pessoa que se cuida energeticamente, né? Então, começa por aí já alguma coisa diferente. Mas, né, através de várias ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue quantificar. Eu sou uma pessoa que eu acredito em muita coisa, mas ao mesmo tempo eu duvido muito de tudo, assim, né? Então, eu gosto de ter uma linha onde eu consiga quantificar e qualificar aquilo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu faço uma medição através da palma da mão. Então, eu consigo fazer e consigo sentir
aquilo que está acontecendo naquele processo com aquela pessoa. Mas isso é uma coisa que dificilmente eu consigo explicar para aquela pessoa ou explicar para o Luca que está trabalhando comigo. Porque, querendo ou não, é um processo muito empírico, né? Alguma coisa que está acontecendo e eu sinto e eu sei o que que é. Então, eu gosto bastante de ter ferramentas qualitativas e quantitativas para eu conseguir talvez chegar até numa abordagem mais fácil para aquela pessoa, né? Então, aí eu faço, por exemplo, a medição através do biômetro de Bobs, através de várias placas que a gente tem dentro da radiestesia. Aí eu faço a medição, aí eu consigo chegar para a pessoa de uma forma mais leve, tá vendo aqui dentro do biômetro de Bobs, por exemplo, né? Olha, a sua vibração, ela tá apontando pra gente que ela tá aqui, né? Quando começou o tratamento. Aí, na sessão de hoje, ela chegou aqui. O ideal seria que ela estivesse aqui. Então, o que a gente faz? Vamos começar a trabalhar, tanto aqui quanto algumas recomendações que eu vou passar para você. E a partir daí, a pessoa ela começa a entender e começa a fazer que eu chamo de um caderninho, assim, né, de recomendações. Então, a pessoa ela vai sentindo, putz, olha, aconteceu isso daqui, ele falou para eu fazer isso. Então, aí a pessoa começa a utilizar essas ferramentas. Porque eu vejo as terapias muito parecido com algumas terapias cognitivas, né? Por exemplo, a psicologia, terapia comportamental, a psicanálise. Eu vejo as terapias energéticas muito com essa visão, né? Onde você vai aprendendo ferramentas durante esse processo que vai fazer com que você consiga melhorar a qualidade de vida, para que você não fique refém, fique preso a um único terapeuta exclusivamente. Enquanto evolução, existem diversas ferramentas que ajudam a mostrar para quem não tem essa percepção mais aguçada que existe uma parametrização, né? Existe uma forma visível de mostrar para essas pessoas que elas estão com um desequilíbrio, não estão com o devido alinhamento energético e isso está afetando ela de alguma forma, né? E é isso, né? A ideia da terapia integrativa, né, ou terapia holística, é que a ideia é que você consiga integrar, que você consiga fazer a interligação de todas essas ideias, né, de todas as partes. Então, um terapeuta holístico, que eu vejo como um terapeuta holístico completo, é um que consiga trabalhar tanto no campo físico quanto mental, emocional, até o campo energético, né? Então você consegue passar por essas três fases e entende a dor daquela pessoa, né, que ela tá passando. Sim, e mesmo que isso não seja num único profissional, mas um espaço que consegue atender a pessoa dentro dos 4 corpos que você enxerga que ela precisa ser suprida para aquele problema que ela chegou e constatou para você que está sentindo, né? Eu falo que mais do que você saber todas as técnicas, você ter contatos é a parte mais importante. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho a credencial para conseguir atender a pessoa que tem uma necessidade de um psicólogo. Mas eu conheço psicólogos que têm uma linha de raciocínio que faz muito sentido com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, e eu indico essa pessoa para lá. Eu sinto que aquela pessoa, ela tem, chegando casos extremos, a pessoa tá com um obsessor. Eu consigo remover aquele obsessor? Consigo. Mas tem lugares que seria muito mais fáceis de fazer isso. Então eu indico essa pessoa para lá. Tem pessoas que precisam, por exemplo, realmente elas precisam de medicamento, né? Então, a partir daí, eu sei, por exemplo, uma pessoa que consegue fazer um estudo daquela pessoa e indicar para um psicólogo, enfim. Aí eu consigo indicar para essas pessoas para elas conseguirem fazer isso. Justamente porque você não pode ignorar uma única coisa. Muitas vezes, se aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento é algo que não tem necessariamente só uma parte energética, não tem por que você ignorar a necessidade da pessoa que ela está tendo naquele momento para você focar na terapia que você faz. Às vezes não é aquele momento. E é muito justo que o profissional entenda qual é a demanda daquele cliente e consiga encaminhar ele para o melhor profissional. Porque esse cliente volta. Ele sempre volta. Seguir
arrisca o lema da terapia complementar, né? Você tem uma complementação e você faz parte de uma rede de apoio em prol do benefício do cliente, né? Aquela pessoa ter uma melhora na qualidade de vida dela, complementando com a técnica que você domina e que é cabível naquele momento. Com certeza, com certeza. E dentro das terapias complementares é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, muito mesmo, assim, né? Então, querendo ou não, eu vou estudando um pouco de cada terapia. Não que eu consiga aplicar todas, mas eu entendo aonde aquela terapia tem uma convergência, porque a partir daí eu sei aonde eu consigo entrar daquele ponto específico. Então, é importante você também saber como funcionam as outras terapias para você conseguir alinhar muito bem aquela sua terapia principal. No caso, você está estudando para entender como conversar com aquele profissional, como orientar ela para um profissional melhor, como estreitar laços para construir uma rede de apoio, né? Não se tornar profissional naquele segmento, né? É fazer a ponte entre as relações daquilo que você domina para aquilo que a pessoa precisa no momento que você não vai suprir, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo isso muito com relação à fisiologia, né? Que há um tempo atrás eu não sabia quase nada, né, de anatomia humana, nem de fisiologia. Então, eu sabia, por exemplo, algumas partes do corpo, eu sabia alguns ossos, alguns músculos que normalmente a gente tem, mas beleza. Depois que eu entrei bem, comecei a focar bastante nessa ideia de massoterapia e dentro da terapêutica, e o Guen junto com o Luca, né, que é fisioterapeuta, e a gente começou a precisar trabalhar essa ideia de movimentação, né? Então ele entrou com essa ideia de trabalhar a fisioterapia com relação a melhorar o movimento e tal, e eu precisava entender o que era aquilo, né? Eu precisava entender o que era o músculo tal, como que funcionava o músculo tal, como que aquele movimento ele acontecia. Aí que a gente começa a fazer? Começa a estudar e começa a entender e correr atrás disso. Então, por exemplo, hoje eu posso falar para você muito seguro com relação, baseado na anatomia, né? Aonde você tem dor? Você tem dor ali. Então eu já sei que eu sei que naquele músculo tal, provavelmente vai ter alguma coisa. A pessoa tá com dor não sei aonde, então eu sei que determinado osso pode ser que tenha alguma coisa. Então é muito mais fácil para eu também conseguir chegar no cliente, né? Ao invés de começar do zero, né? A partir daquele momento que você sabe alguma coisa mais para frente, você consegue ter um atendimento mais assertivo. O corpo humano, no caso, é a base daquilo que ela está sentindo, né? Ela está experimentando no corpo. Você tem as ferramentas de medição e você se aprofundou em conhecer melhor as partes que estão ali por dentro das minúcias e como isso vai se refletir por intermédio de outros corpos, né? Então, seja a parte emocional, seja a parte mental ou energética, isso chegou no corpo físico de alguma forma e esse conhecimento te ajuda a ter um melhor ponto de partida para aquilo que ela está sentindo. Bem interessante esse conhecimento de base e que te leva para facilitar o entendimento de outros corpos. E uma dúvida assim, como que esses outros corpos eles começam a ficar danificados? Como é que eles adoecem? As pessoas elas têm comportamentos que adoecem esses corpos? É a rotina do dia a dia? Como que as pessoas elas identificam isso e buscam esse tratamento? Certo. Então, cada corpo, na verdade, ele reage de um jeito em específico. Mas inicialmente, a gente vai ter o corpo energético como o primeiro contato. Quando a gente fala de corpo energético, a gente está falando que as pessoas entendem como áurea, como a vibração, né, ao redor do corpo. Toda essa parte, né, na verdade, ela acaba sendo a mesma coisa. Talvez de visões diferentes e com algumas características diferentes, mas de uma forma geral, acaba sendo o mesmo corpo. Então, quando eu falo corpo energético, eu vou estar me referindo a isso. Quando a gente fala do corpo energético, ele é a primeira camada de contato que a gente tem com o ambiente, com as outras pessoas, né? Com o externo. Então,
Não sei se todo mundo sabe, mas eu acho interessante falar isso, né? O nosso corpo energético, ele tem uma elasticidade que ele pode chegar até 6 metros de distância do corpo principal. Então eu tô aqui, eu consigo chegar até 6 metros da onde eu tô. Como que isso é medido? Através da radiestesia, né? E teve um avanço tecnológico que, na verdade, não foi recente, já faz muitos anos atrás, né? Que são as fotos Killian, que eles conseguem ver o formato da aura. Então, a partir daí, foi se constatado que realmente existe uma dilatação dessa aura. Então, ela consegue se expandir e consegue se retrair. Como que a gente consegue ter um desequilíbrio na aura? Primeiro, a gente começa com a retração. A gente acaba retraindo essa aura para chegar muito mais perto dos outros corpos energéticos que a gente tem. Então, uma aura forte, ela vai impedir que a gente tenha desequilíbrios nos outros corpos. Como que a gente consegue fazer essa retração, né? O que acontece para ter essa retração dessa aura? Coisas cotidianas, por exemplo, o estresse, a pressa, a falta muitas vezes de um tempo de qualidade. O que seria esse tempo de qualidade? Fazer alguma coisa que você goste realmente de fazer. Então, não ter esse tempo de qualidade, todas essas coisas negativas, essas cargas, elas vão, querendo ou não, contraindo a nossa aura, né, chegando muito perto do nosso corpo físico. Quando isso acontece, fica muito mais fácil para que outros desequilíbrios que estão no ambiente consigam chegar até a gente. Então, por exemplo, se a gente entra num ambiente carregado, que às vezes, muitas vezes, né, a gente vai estar num ambiente desequilibrado, onde tem muita gente, seja no serviço, seja, enfim, no transporte público, né? Então, a gente acaba trazendo esse desequilíbrio das outras pessoas para a nossa aura. Se ela tá fraca, se ela tá enfraquecida, ela acaba tendo alguns buracos. E a partir daí, a gente começa a se conectar com a aura dessas outras pessoas, ou o ambiente, né, a vibe do ambiente dentro desse lugar, começa a cair e encostar na nossa aura. Se ela está enfraquecida e tem alguns buracos, isso vai penetrando dentro das nossas camadas e vai atingindo os outros corpos. Então, por isso que é sempre importante a gente ter nosso corpo energético muito estabelecido, né? Através de banhos de ervas, através de meditação, através de tempo de qualidade, diminuição do estresse. Então, tudo isso vai ajudar a gente a ter uma aura mais expansiva e vai fazer com que a gente não tenha tanto desequilíbrio. A nossa parte energética é nosso escudo de proteção, né? E é um conhecimento que a gente tem de base, né? Qualquer pessoa consegue perceber que dependendo do ambiente que ela chega, já teve um olhar estranho, sentiu que ali ela não foi bem quista, ou de repente percurso não fez bem, então é uma coisa bem perceptível, né? A gente percebe que às vezes ao longo do dia essa percepção energética ela aumenta e diminui, né? E essas práticas para manter isso, você ensina também a pessoa que se predispõe a fundo desse conhecimento, ela pode procurar você para, olha, não tô me sentindo bem, tenho acordado mais para baixo, quero ter uma vida mais leve. Você ensina a pessoa a expandir esse campo, aumentar essa vibração dela? Sim, existem duas formas, né? Existe através das terapias. Então, por exemplo, a pessoa chega lá com alguma queixa e a gente vai atendendo essa queixa da pessoa e com isso passa o que eu tinha falado, passa as recomendações. Então, por exemplo, a pessoa fala que tá se sentindo meio carregada. Então compra um sabonete de enxofre e toma banho aí 7 dias com sabonete de enxofre. Eu sinto que eu tô sendo, energeticamente, eu tô meio debilitado, assim, né? Aquela pessoa que acorda cansada, passa o dia cansado, tudo estressa aquela pessoa. Então, essas questões, elas vão se tornando questões meio
meio energéticas, justamente pela falta de energia da áurea, falta dessa elasticidade da áurea. Então a gente consegue reativar e melhorar a qualidade dela, né, através de banho. Então, por exemplo, tomar um banho aí de alecrim com alfazema é ótimo para a gente conseguir reiterar novamente esse campo energético. Então, através das terapias, a pessoa ela vai aprendendo conforme ela tem a necessidade. E normalmente a pessoa ela tem uma necessidade constante de algumas coisas. Então ela consegue até atribuir isso dentro do dia a dia dela. A outra forma que tem também eu dou alguns cursos específicos de algumas coisas, né? Então, por exemplo, logo mais eu vou abrir um curso de Fit Spa, né? Que é de spa pros pés. E a partir daí a gente vai ver cuidado com os pés, mas não só o cuidado com os pés. A gente vai ver, por exemplo, escalda-pés, a gente vai ver reflexologia, a gente vai ver algumas coisas, né? Então, uma pessoa que tem curiosidade em ter práticas específicas ou ter um conhecimento mais aprofundado, né, acaba me procurando através desse outro campo. A gente percebe o quanto o conhecimento de ervas, o uso de pedras, aromaterapia, está dentro do cotidiano de práticas clínicas para tratar, seja massagem dos pés, seja massagem corporal. A gente percebe que há a inserção desses produtos naturais para melhorar o processo, né, para causar alguma sensação. E nós que temos esse conhecimento mais a fundo do poder que essa vida natural tem, que essa energia natural possui, e quanto isso nos faz bem, a gente consegue lidar melhor, né? Consegue, de repente, através de um atendimento de um escalda-pés, ali já resolver 2 ou 3 problemas. A pessoa quer fazer a massagem nos pés, mas você vai complementar com uma erva, com um aroma, e você já trata a pessoa ali de forma completa, né? Com certeza, e pouca gente sabe, né? Mas o PIX, né, que são as práticas integrativas e complementares, eles são parte do SUS, né? Então, ele é uma prática que você não precisa necessariamente desembolsar um valor absurdo, né, para conseguir fazer o atendimento. Então, você consegue procurar isso através do SUS. Então, isso é até uma questão, né, que alguns profissionais que eu conheço também, que a gente tem pensado muito em como a gente consegue fazer essa abordagem para colocar a prática dentro do Sistema Único de Saúde, porque é algo que não é muito divulgado, né? É algo que tem alguns tabus ainda, né, com relação às práticas integrativas, e muitas pessoas acham que essas práticas são muito caras, né? E realmente, se você parar para pensar, as pessoas acabam entendendo as práticas integrativas como um plus na saúde, né? E muitas vezes é o caminho inverso, porque uma terapia integrativa, ela pode ser muito mais barata a longo prazo, se você pensar assim, né? Então, por exemplo, quando você vai no médico, às vezes você vai comprar alguma coisa, né, na farmácia alopática, você gasta aí um dinheiro bem alto, R$ 200, né, dependendo da queixa, né? E antes de você chegar na questão de precisar necessariamente de um remédio, porque você está numa fase aguda, você consegue fazer uma manutenção da sua qualidade de vida através das práticas integrativas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, pelo SUS, você consegue ter acesso à acupuntura, consegue ter acesso à aromaterapia. Médicos podem prescrever homeopáticos e fitoterápicos. Então, quando você vai lá no médico, né, e você não quer tomar um remédio alopático, ou você sente que, por exemplo, é alguma coisa pontual que você consegue controlar com alguma erva, você pode pedir para o médico te dar uma indicação homeopática ou fitoterápica, né? Então, são práticas que hoje estão dentro da medicina. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, justamente porque a gente consegue expandir esse campo e trazer isso para as pessoas de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil.
bem legal esse conhecimento, as pessoas terem noção que todos esses recursos estão disponíveis no SUS, porque as pessoas elas acabam tendo um preconceito, né? Só porque você tem um conhecimento sobre ervas, que você entende toda essa questão energética, elas associam você à bruxaria como se isso fosse uma outra religião, como se isso fosse algo completamente fora da realidade. E existe todo um estudo através do poder que os óleos essenciais têm, de como isso melhora a nossa qualidade de vida justamente para causar uma manutenção, né? O conhecimento de anos do uso de ervas no dia a dia faz com que o conhecimento de um curandeiro tenha, de fato, um fundamento no dia a dia ali, daquele bem-estar que está sendo proporcionado, né? Exatamente, né? E eu falo assim, com certeza as pessoas que são mais antigas, né, em algum momento já foi tratado, né? O vô fala assim, pega aquela erva lá, faz um chá para melhorar essa dor de barriga ou para melhorar essa dor de cabeça, né? Se realmente isso não funcionasse naquela época que você tomou aquele chá, aquilo não teria efeito nenhum, né? Mas pode ser um efeito placebo. Pode, com certeza, né? Só que é um efeito placebo que acontece várias vezes, aí talvez seja um mérito de ter um estudo com relação a isso. E hoje a gente consegue entender que o caminho, o percurso energético, ele está sendo estudado e ele hoje tem uma aprovação e um aval médico, né? Tanto que hoje a acupuntura faz parte é um dos módulos dentro da faculdade de medicina, né? E a acupuntura, se a gente parar para pensar, teoricamente você vai colocar uma agulha, né, um perfurante super superficial, porque você não vai aprofundar ele dentro, você não vai fazer nenhuma aplicação intramuscular, né? Ele é super superficial mesmo. E no nada, isso resolve, isso melhora, né? Aí, isso vem de estudos milenares através da medicina tradicional chinesa, né? Que fala sobre os percursos de meridiano. Então, a gente vê que a vida energética, ela faz parte da gente, né? E hoje existe uma necessidade muito grande da gente integrar esses dois, que muitas vezes não acontece. A gente tem tantos anos de conhecimento de que existe as medicinas tradicionais asiáticas, diversos conhecimentos sobre a bruxaria natural, mas as pessoas elas acreditam que isso é uma realidade fora, né? As pessoas não percebem o quanto a bruxaria natural, todo aquele conhecimento do estudo de ervas, cores, cheiros, proporciona um bem-estar e agrega à medicina moderna. Com certeza, né? Indo para esse caminho da bruxaria, né? Eu sinto que algumas coisas se perderam por causa desse receio da bruxa, né? Então, por exemplo, a cristaloterapia, né, que seria a terapia através dos cristais, ele tem um ganho enorme, né, e tanto energético quanto físico, né? Hoje a gente consegue encontrar literaturas que falam sobre a melhora física do uso dos cristais. E, cara, dentro da bruxaria natural se usa muito cristal, né? Só que também é o que eu bato dentro do meu curso, né? Eu dou curso de cristais e eu sempre falo que existe uma perda de ambos os lados, né? Dentro da bruxaria natural só se olha para o efeito energético daquela pedra. E dentro das terapias só se olha pro efeito físico daquela pedra. Eu falei, caramba, então vamos usar os dois, né? Se você quer ser uma bruxa muito boa, se você quer ser um terapeuta muito bom, então vamos utilizar das duas ferramentas, porque aí a gente tem uma visão mais ampla e a gente vai ter uma melhora mais rápida, né? Então, é essa ideia de ir se perdendo, né, dentro das coisas. Tanto pelo tabu da bruxaria natural em si, como a exclusividade do uso de certas ervas, de certos cristais ou certos métodos, exclusivamente para aquilo ou para outra coisa, né? O estudo da bruxaria, se a gente olhar ele como filosofia de vida, você não vai viver no campo, você não vai viver isolado, você vai ter que levar uma vida normal com todo o conhecimento da bruxaria natural. E se você é um profissional
e deseja tratar, você tem toda uma base de filosofia, conhecimento e uso que você está perdendo, né? Você não está olhando de forma macro para o bem-estar da pessoa. E a pessoa estuda a bruxaria, para quê? Como é que isso melhora o dia a dia dela, né? Tem todos esses estudos de cromoterapia, o uso de banhos, de ervas, de velas, até rituais, né? Processos onde a gente se reúne, realiza práticas que ajudam no nosso bem-estar, né? A gente se sente melhor, se sente parte de um grupo, se sente acolhido, e isso também interfere, né? Na parte mental, na parte de relacionamento. Então, ambos os lados de fato perdem por criar esse estereótipo, esse preconceito de achar que é uma religião que tá te mudando. Não é. Você tá deixando de viver bem. Sim, sim. Eu acredito que a bruxaria natural, ela tem muito a agregar na vida cotidiana, né? Por exemplo, porque é o que eu falo dentro do curso de bruxaria, que às vezes a gente acha que a bruxa o ofício de bruxa é você começar um ritual para alguma coisa específica, né? Mas o ofício de bruxa é você ter conhecimento e você estar ciente de todos os seus atos, ou da maioria deles, dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, estou lá cozinhando, né? E eu sei que dentro daquela família ou daquele lugar, né? Eu quero trazer mais acolhimento, mais amor, né? Então eu posso colocar uma erva específica para isso. Eu sinto que tá todo mundo ficando meio doente, né? Vamos tentar deixar todo mundo com chakras alinhados. Então aí você vai lá e coloca manjericão. Eu quero que as pessoas estejam mais felizes. Sinto que as pessoas não estão mais tão felizes, tão alegres que nem estavam. Então vamos colocar um pouco de orégano nessa comida, né? Então eu sinto que as pessoas elas usam estereótipos, né, da bruxaria como algo muito grandioso, né, e esquece que isso é uma prática diária, né, e a partir daí a gente perde muita coisa, né, tanto dentro da bruxaria quanto tem dentro das terapias, né, é muito complexo a gente falar, por exemplo, se você é um cromoterapeuta, não tem como você pensar, tipo, que a cor da roupa que você está usando não vai influenciar no seu humor ou no seu dia. Não tem como você ser uma pessoa que trabalha com aromaterapia e não sentir que, por exemplo, aquele dia você está precisando de alguma coisa a mais, você ir lá procurar seu óleo essencial e sentir o aroma para conseguir despertar aquilo dentro de você, né? Então, carece um pouco de práticas diárias, né? Colocar isso dentro do seu dia a dia para uma manutenção e uma qualidade daquilo que você precisa mesmo. E as pessoas, elas acabam tendo muito preconceito e não entendem que todos esses conceitos estão dentro do dia a dia e elas não percebem. Quando a pessoa chega numa loja e tem um cheiro, uma característica, um aroma, todo o efeito de cor na relação de estudo, na relação de fazer um ambiente se tornar mais aconchegante, tudo isso são conhecimentos antigos que receberam uma roupagem nova. Então, aquilo não tem que ter preconceito, na verdade precisa ser utilizado para que você tenha o melhor dos dois mundos, né? Não se fechar para aquilo, entender que o perfume que você usa, o cheiro que você proporciona no ambiente, o lugar onde você estuda, a cor da sua casa, tudo isso são conceitos que existem na bruxaria natural, que existe na parte de terapia energética, e que existe no mundo também, e existe um fundamento para que isso se alinhe, né, e faça essa melhora do bem-estar. Com certeza, com certeza. E é muito engraçado, né? Porque agora eu vou puxar um pouco pro meu lado, né? Como eu sou japonês, na Ásia, né? Não digo na Ásia geral, até porque eu não conheço todos os países, mas muitos países da Ásia, eles trabalham essa questão ritualística de uma forma cotidiana, né? Então, por exemplo, você tem por exemplo, na China, né? Tem dias que são auspiciosos para você fazer determinada coisa ou não,
né? No Japão, tem dias que são auspiciosos, tem momentos que você pode fazer determinada coisa, tem alimentos que você tem que comer em determinadas situações, né? Na Tailândia, por exemplo, né? Tem dias que são importantes para você comemorar aquela data, né? Dentro da tradição tailandesa, cada dia é o dia de um Buda diferente. Então, quando você nasce, você descobre qual é o seu Buda, né? Através do dia da semana. E você sabe que no dia que você nasceu, o seu Buda, ele tá te dando uma bênção. Então você pode ir lá e começar alguma coisa nova, ou algo que você tem muita insegurança, ou algo que você sente que precisa começar, naquele dia é o melhor dia para você começar, né? Então, e isso não é tratado como algo religioso, né? Isso é tratado como algo tradicional, né? E eu sinto que quando a gente vem para cá, tanto no Brasil quanto em alguns outros países, né? Esse tradicionalismo ele vai se perdendo, né? Ele vai se tornando um miticismo e a gente cai num problema muito grande, onde tudo que era antigo se torna miticismo, né? Onde tudo que é antigo se torna mitológico. Então, a gente perde um pouco disso, né? Dos estudos, das práticas que a gente tinha antigamente. E isso é ruim, porque a gente vai precisar retomar alguma coisa que já existia, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente já fazia isso há muito tempo, e agora a gente precisa lembrar as pessoas que dá para fazer desse jeito, né? Então eu acho que se perde justamente por causa disso. A gente tem a visão asiática, o bem-estar em fazer parte da natureza, estar em comunhão com as energias do mundo é muito mais importante do que aquilo que você tem como objetivo naquele momento, né? Você tem que estar em harmonia, isso é o mais importante de tudo, né? E quando a gente vem pro lado do Ocidente, a gente tem uma visão de que só importa o seu número, só importa aquilo que você produz, pouco importa o quão ansioso você está, o quão estressado você está. Se você estiver completamente desalinhado com o ambiente, mas você estiver produzindo, isso tem valor. E aí é onde acabam vindo as doenças, as ansiedades, o estresse, isso acaba se refletindo nos demais corpos e a gente perde essa raiz de conexão, que é o bem-estar a princípio, né? Se você não estiver bem, como é que você vai ter uma produção legal, né? Com certeza, com certeza. E exatamente isso, né? De pensar no coletivo. E quando eu falo no coletivo, não é só nas pessoas, no coletivo em tudo, né? No ambiente que você tá. Então, tem, por exemplo, né? Tem uma prática que é de você limpar mesmo o seu ambiente, né? Manter o seu ambiente sempre limpo, porque isso traz uma satisfação e uma organização. E hoje em dia a gente fala muito isso dentro da psicologia, né? A gente vê isso muito dentro da psicologia, né? Que fala que manter uma casa organizada, manter um ambiente de trabalho bem organizado, você tem uma melhor organização mental, tem outras coisas que acontecem dentro das tanto mental quanto físico mesmo, né, que vão estimular você. Então, esse bem-estar coletivo traz pra gente justamente essa necessidade de olhar para todos, né? Não só olhar para você ou o quanto você faz. Esse olhar coletivo do ambiente, a gente encontra ele no Feng Shui, né? O Feng Shui, ele olha para o ambiente e como as energias fluem através do ambiente. Em contrapartida, a gente tem a questão do designer de ambiente como um todo. Então, a pessoa que ela pensa no ambiente, ela está pensando ele numa praticidade, mas tem um fundamento ali de como as energias vão fluir, como a sensação está sendo causada. Há uma combinação do Feng Shui nas práticas modernas que só mudou o nome. Então, a pessoa que faz a decoração de ambiente está perdendo em não conhecer o Feng Shui, e o Feng Shui não está sendo aplicado numa decoração de ambiente, numa decoração de um escritório de trabalho, na estrutura de uma empresa, para fazer com que aquelas energias se alinhem e tenham uma harmonia melhor, né?
E eu vou além do Feng Shui, por exemplo, você tem, por exemplo, a numerologia, você tem gráficos radiônicos, você tem várias outras ferramentas que você consegue integrar nesse meio, né? Já que você falou disso, eu vou falar sobre uma experiência rápida que eu tive, assim, né? Tinha uma mulher que estava construindo, né? Construindo não, ela estava nessa parte de decoração e tal, né? Da casa nova dela, do apartamento novo dela, né? E ela me conhecia porque a gente fez alguns cursos juntos, ela fez alguns cursos comigo, e ela falou: Bruno, eu sei que você gosta bastante e manja bastante de radiestesia para ambiente. Vamos fazer um projeto? Você chega lá, fala para mim onde que é legal colocar os gráficos radiônicos, né? E a partir daí eu coloco os gráficos, aí eu peço depois eu vou chegar pros pedreiros e dar o start para a gente começar a colocar as coisas que eu já tinha planejado com a arquiteta, pode ser? Eu falei, pode ser. Aí eu fui lá na casa dela, ela me mostrou mais ou menos o que ela queria, o que ia ser em cada lugar. Aí eu falei, vamos colocar um gráfico radiônico aqui, né? Depois que a gente colocou os gráficos, ela começou a ideia, né, que ela já tinha de decoração, com os gráficos radiônicos lá na parede. Ainda dei algumas dicas de alguns símbolos que daria para escrever nas paredes, no chão e tal, e ela fez. Então, assim, justamente essa ideia, né, de você conseguir agregar isso dentro daquilo que você faz, né? Então, é bem importante e eu acho que se perde muito em não fazer, né? Então, é interessante isso. Quem gosta e quem tem interesse em adentrar nessa parte, né, de terapias ou mesmo da bruxaria, entender qual que é o ramo, né, que você trabalha ou um ramo que você gosta e começar a ver como isso você consegue agregar dentro da sua vida, dentro das suas práticas, né? Sim, e quem estiver sofrendo, quem tiver com ideia de mudança, quem estiver sentindo que precisa mudar, saiba que existem diversas formas, diversas ferramentas e conhecimentos que melhoram o dia a dia, né? Então você melhora o ambiente da sua casa com pequenas mudanças, pequenas orientações e que causam um reflexo muito positivo no dia a dia ali daquele ambiente, né? Então você pode mudar toda uma vibração de um ambiente com conhecimento de quem realmente entende, que vai fazer o alinhamento para que as coisas fluam de uma maneira melhor, né? De repente você não está se sentindo legal, você está sentindo que as coisas estão amarradas e aquele ambiente não está sendo legal para você, e aí conversando com você a pessoa pode se encontrar, né? Ela consegue explicar para você o que ela tem como problema, porque não é só físico, pode ser no ambiente, e você consegue dar a devida orientação para fazer os devidos ajustes, né? Com certeza, com certeza. E é o que eu falo, sempre procure um profissional confiável, né? Porque hoje, infelizmente, como não tem nenhuma regulamentação governamental, né? Então, às vezes é meio complexo da gente conseguir encontrar alguém que realmente dê uma confiança, né? Então, é uma coisa assim, sempre pesquise o profissional que você quer, ver se ele tem as qualificações que ele fala que realmente tem, né? Onde ele conseguiu essa qualificação, se ele está inscrito em algum órgão regulamentador, né? Hoje em dia, dentro das terapias, a gente tem algumas, né? Mas hoje uma grande é a ABRAT, né? Então a gente tem alguns órgãos regulamentadores, né? Que não são órgãos necessariamente federais, mas eles vão passar para a gente já algum tipo de conforto, né? Saber que aquele profissional ele desempenha um trabalho sério e funciona. Porque a gente realmente quer fugir de picareta e a pessoa que vai procurar, ela precisa também entender que você não é o herói nem o salvador da vida dela, né? Você tá ali prestando o trabalho de ajudar naquilo que ela tá sentindo. Então, isso vai agregar
qualidade de vida apenas. Você não vai curar de algo que realmente você não pode. E essa mudança vai partir da pessoa. A pessoa tem que partir de querer essa mudança. Sim, com certeza. As terapias integrativas, né, existem duas linhas principais, né? As pessoas falam que não adianta, não funciona a terapia se a pessoa não quiser. Eu discordo. Eu falo que a terapia funciona. Só que se a pessoa, ela quer, ela vai dar um gás para aquilo acontecer, né? E se a pessoa, ela não tá tão afim assim, ela vai dificultar e vai prolongar esse tratamento. Então é importante que a pessoa também esteja muito confiante naquilo que ela está fazendo. Claro, devido às proporções, né? Sabendo que nada acontece melhora de um dia para a noite e tal, mas também ela tá confiante naquilo que ela tá fazendo. Justamente, se a pessoa falar para você, ó, todo dia de manhã você acorda, bebe água, antes em jejum, aí a pessoa que tá com afinco, que realmente tá afim daquilo que ela tá fazendo, ela vai manter essa prática, né? Então é justamente isso, né? A cura, ela vem de você não só necessariamente energeticamente, né? Mas através das suas práticas e através daquilo que você faz da recomendação da pessoa que foi indicada. Quando a gente passa no médico, ele acaba nos dando orientações do que evitar, de como agir em relação àquilo que a gente está sentindo. Quando a gente passa num terapeuta que nos orienta a mudar os nossos hábitos, melhorar os nossos comportamentos, o quanto isso reflete o nosso corpo energético, o nosso corpo mental, a gente acaba não dando o mesmo valor, né? Então a gente acaba perdendo toda essa credibilidade pela pessoa de fato não dar valor e entender que esses hábitos mudam, né? O comportamento mental, emocional, energético e reflete no físico. Sim, com certeza. Né? Hoje a gente tem uma ideia, né, que algumas pessoas têm de que o médico vai fazer um milagre, né? Justamente porque o médico vai dar o diagnóstico e a partir daquele diagnóstico minha vida vai mudar, né? Do mesmo jeito que o médico, ele precisa que você chegue na sua casa e continue tomando o remédio que ele falou para você tomar. O terapeuta, ele precisa que você continue fazendo a prática que ele te orientou a ser feita, né? Então, é exatamente isso, né? De você conseguir entender e às vezes, muitas vezes, valorizar a prática que aquela pessoa te falou, né? De você continuar e dar continuidade com aquele tratamento. E não tem nada a ver com religião, né? E sim com o bem-estar, né? Você não tá usando erva, isso não muda a sua religião. Você tá usando uma pedra para usar para ter benefício, isso não muda a sua religião, não muda quem você é. É apenas uma busca de ter uma melhor qualidade de vida através de uma outra fonte de conhecimento. Exatamente. É muito doido a gente falar isso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e grande parte da Europa, a prática de tomar banhos de ervas é algo comum, né? Conheço pessoas que estão dentro da bruxaria, por exemplo, recentemente foram para os Estados Unidos, eles falam que, tipo, você vai naquelas lojas, né, naquelas lojas de R$1, assim, tem várias garrafinhas, assim, de banhos de ervas, né? Você vai na farmácia, tem cápsulas de ervas de um monte de coisa, né? Então, assim, a prática de consumo da homeopatia, da fitoterapia, fitoenergética, né, e da herbologia mágica, ela existe, né, tradicionalmente e estar na prática das outras pessoas. Mas eu vejo que existe aqui no Brasil um certo receio com relação a isso, justamente por causa de religião, né, e muitas poucas pessoas sabem que a bruxaria natural, ela não é uma religião, né? A Wicca, sim, ela é uma religião, mas a bruxaria natural, ela não é uma religião, ela é uma filosofia de vida, né? E é onde você integra práticas dentro do seu dia a dia, onde você pode ser de outras religiões, mas consumir e praticar isso dentro da sua rotina,
né? Então, exatamente isso, né? Conseguir desconectar as práticas naturais, né? De uma religião onde tem conceitos, dogmas, enfim. E a gente percebe o quanto todo esse conhecimento está dentro de outras religiões e outras práticas, né? Então, as ervas estão dentro dos perfumes, então os perfumes eles causam uma sensação, se ele é mais quente, se ele causa uma sensação de atração, tudo isso tem um cheiro, uma erva, uma combinação de aromas que causa essa sensação. Nas missas utilização da mirra. Então, todo esse processo, ele é uma prática natural, não está relacionado à religião em si, ao bem-estar do ser humano, né? E você só está utilizando da natureza, né? Algo que é parte do nosso dia a dia, a gente não percebe, né? Tá ali numa árvore, numa planta, num cheiro, num óleo, e passa despercebido da grande maioria das pessoas, e a gente fica sofrendo sem saber para onde ir, né? Sendo que tem tanto conhecimento, tanto profissional pode nos ajudar a ter uma melhora de vida, né? E eu ainda vou além, né? Não só pensando nisso como uma prática desse jeito, mas pensando também o seguinte, há 1000 anos atrás, assim, né? A gente tinha um livro que ficou super famoso, assim, eu tenho certeza que na casa de quase todo mundo tinha aquele livro Medicina Alternativa de A a Z, e lá, tipo, tinha... você fazer um suco de abacaxi melhora tal coisa. Você vai lá e faz um chá de não sei o que. É um livro que as pessoas consumiam e elas entendiam que aquilo funcionava para aquele problema. Só que depois de um tempo, né, com o aumento, né, da bruxaria, né, com a divulgação da bruxaria natural, né, as pessoas começaram a ver que as bruxas usam ervas. E aí falou, caramba, e agora, né? Só que, gente, as ervas, as plantas, elas são dentro do nosso dia a dia através da alimentação, né? A gente precisa comer. E a gente come o quê? Mesmo que você seja uma pessoa que come hambúrguer todo dia, para fazer o seu hambúrguer foi utilizado alguma erva, né? Então, não tem como você fugir disso. E isso vai impactar diretamente como você recebe essa influência, tanto energética, enfim. O alimento, ele é energia, né? E não só é energia física, mas ele é energia condensada, energia áurica. A alimentação, ela é importante. Por isso que a alimentação colorida, ela é legal. Justamente porque a gente vai trazer todos os nutrientes necessários e, consequentemente, a gente vai trazer todas as informações energéticas que a gente precisa. E aí, as pessoas olhando de forma sem preconceito, você consegue perceber o quanto cada detalhe faz a diferença. Quando a gente tem essa questão alimentar, o quanto aquela alimentação, aquele carinho, nossa, aquele tempero lembra o tempero da minha avó, já te traz um conforto. Então isso traz um sentimento, isso te causa uma sensação boa. É mais amplo que a sensação só emocional. Tem o tempero, por que ela usava esse tempero? De repente ela foi ensinada desse jeito, mas de repente ela estava querendo causar uma sensação. Isso não é religião, era um bem-estar que ela estava querendo proporcionar às pessoas ali ao redor dela. Então, as pessoas, elas podem buscar causar boas sensações e viver bem sem ir contra aquilo que ela tem como religião dela, e sim ela tá procurando um bem-estar e uma qualidade de vida e ponto. Com certeza, é exatamente isso, né? E você entender isso é o X da questão, de você conseguir entender que nem tudo é sobre alguma coisa específica, né? Às vezes não é. Às vezes você usa aquilo justamente para melhorar alguma coisa em você, mas necessariamente não tá transgredindo nenhum valor, nem nada do que você acredita. Justamente aquilo é exatamente o que você tá vendo. Então, às vezes tem um dimensionamento muito grande de algumas coisas ou de algumas práticas. Indo mais profundamente nesse ponto, né? Tem coisas que elas acontecem da mesma forma nas religiões, só que com outro nome. Então, às vezes você já faz aquela prática dentro do seu viés religioso, só que com outro nome. Aí, só porque mudou de nome, não quero fazer aquilo,
né? Só que caramba, você já faz isso, né? Você já usa isso, já faz desse jeito. Só que mudei de nome e aí você não quer mais fazer, né? Então, exatamente isso, de você conseguir compreender e estar aberto a receber essas informações para integrar, né, no que você faz. E a pessoa que ela quer buscar essa melhora, você comentou outra hora que você dá cursos. Que cursos que as pessoas podem te procurar para entender melhor essa questão do bem-estar e onde essas pessoas podem entrar em contato com você para desenvolver esse conhecimento de ter uma qualidade melhor de vida e em busca de ter melhor essa harmonia com a natureza? Legal. Então vamos lá. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Então, se você é uma pessoa que quer procurar a gente, né, tanto eu quanto o Luca, para entender um pouco mais como vai funcionar essa terapia, como a gente consegue te ajudar. Então, se você está procurando isso, é lá no @terapêutica-yugen, que nem eu tinha falado, YUUGEN de navio. Ou se você quer saber mais sobre bruxaria mesmo, procurar cursos, né? Não só de massagem, mas cursos de ervas e tal, eu tenho um outro Instagram que é o @Mori, MORI, Arcana, que é tudo junto, né? Mori Arcana. Que lá eu falo um pouco mais sobre a utilização das ervas, dos cristais, né? Dentro desse viés um pouco mais bruxo, mas ainda assim, né? Integrando tudo que eu trabalho dentro da prática energética. Eu fiz essa separação porque exatamente pelo que você falou, né? Às vezes eu colocava alguma coisa de bruxaria dentro de uma página que eu tinha falando sobre terapia e eu percebia que o público que acompanhava um tipo de conteúdo e o público que acompanhava outro tipo de conteúdo era completamente diferente, mesmo ambos coabitando o mesmo Instagram. Aí eu falei, quer saber? Vou separar tudo, porque aí aqui eu vou falar só disso e aqui eu vou falar só disso, porque as pessoas, sinto que elas vão sentir mais à vontade. Mas não deixo de lado as duas visões dentro desses 2 Instagrams, né? Quando eu falo sobre uma coisa, eu sempre trago correlacionado a alguma coisa das terapias, alguma coisa da bruxaria e vice-versa. A pessoa, ela tá ali buscando o bem-estar, mas ela não consegue ir contra os preconceitos que ela tem, os julgamentos de fora, então ela vai seguir a parte terapêutica na parte de procura de bem-estar, mas a pessoa que quer se aprofundar e entende que isso vai além de uma questão religiosa e sim uma busca pelo bem-estar, ela entra no Instagram do Mori Arcana e ela consegue entrar em contato com você e desenvolver esse conhecimento, entender como isso pode melhorar o dia a dia dela, né? Isso não é com o objetivo de oferecer ao próximo, e sim focado no eu, né? Com certeza. Antes da gente conseguir tratar as outras pessoas e equilibrar as outras pessoas, a gente tem que estar muito bem equilibrado e muito bem tratado. E você é o melhor cartão de visita, né? Se sua energia tá baixa, como é que você vai cobrar que uma pessoa aumente seu campo energético? Mas você não tá bem, né? Exatamente. E uma dica para fechar assim para pessoa que tá se sentindo mal, não tá se sentindo confiante naquilo que ela vai fazer, ela vai escutar o podcast e ela vai fazer uma pequena prática, ou seja, uma combinação de ervas, de pedras, uma dica de cada um desses campos para a pessoa romper esse dogma, experimentar e dizer se de fato há uma melhora em experimentar esse novo universo na vida dela. Perfeito, então vamos lá, vou passar um banho e um cristal, que é o que eu acho que é mais assertivo aí, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos tomar um banho, né? A gente fala que a gente toma banho aos sábados, justamente porque sábado é o ótimo dia, que é um dia de Saturno, pra gente fazer banho de erva, né? Então, a gente faz aí um banho de erva, de alecrim, alfazema, e eu gosto bastante de manjericão. Juntou as 3 ervas, né? A gente vai fazer lá a infusão da erva, então coloca a água para ferver. Quando a água começar a levantar uma fervura leve, não precisa ser muito, uma fervura leve, joga as ervas quanto? Um punhado de cada, né? Para 1 litro de água. Deixa esfriar, se você quiser coar, coe também, né? Depois do banho higiênico,
toma banho da cabeça aos pés. Ah, não gosto de tomar banho na cabeça. Pode ser do pescoço para baixo? Com certeza, né? Mas se não tem nenhuma restrição, da cabeça aos pés, né? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um quartzo verde. O quartzo verde é um cristal super fácil de achar. E o quartzo verde ele vai ajudar a gente a equilibrar o nosso chakra cardíaco, vai ajudar a gente a estimular o nosso sistema imunológico e também ele é um chakra de recuperação e regeneração. Então, caso você esteja com algum dos 4 campos meio defasado, meio desequilibrado, você vai conseguir regenerar a qualidade daquele campo vibratório. Então aí vou ter uma dica matadora para você conseguir uma melhora muito mais rápida do que qualquer outra coisa que você possa tentar fazer. Fica a dica, fica a oportunidade de você experimentar. Você já sabe a melhora que vai causar e, de fato, comenta o que você sentiu, comenta como você estava antes, anota isso para você e percebe o quanto essa mudança vai impactar no seu sábado, no seu domingo, ao longo da sua semana e o quanto repetir isso de tempo em tempo vai te proporcionar um bem-estar e passa esse feedback para nós, né? Entre em contato com o Bruno, passa o quanto isso melhorou. Deu certo? Procura estudar mais, vai atrás. Se você não quer conhecer, procura ele como profissional, conversa com ele, passa aquilo que você está sentindo. Ele vai te passar outras práticas, outras receitas, com de certeza, acordo com aquilo que você está sentindo. Exatamente, né? Então, meu Instagram tá sempre aberto, podem mandar perguntas, às vezes eu não respondo na velocidade que você quer que eu responda, mas eu sempre tô lá respondendo as pessoas, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar lá. E a gente vai se acompanhando, a gente vai conversando aí, e vocês vão me acompanhando porque eu tenho muitas dicas para dar. E a ideia que eu quero é que as pessoas estejam bem, né? E a partir daí, só sucesso. Então siga o perfil dele, experimenta, porque ambos os lados estão perdendo grande conhecimento, estão perdendo a chance de viver bem, em harmonia, e é isso que busca, né? Levar as pessoas que existe uma vida leve, gostosa, cheia de bem-estar e que isso é algo que está se perdendo entre nós. Então, ajudar a divulgar quem faz esse trabalho de excelência é o nosso objetivo. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.